Shalom Adonai sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu quero declarar que Deus é o Ser Supremo, Jesus é o nosso Senhor e o Espírito Santo é o nosso Consolador. Você está conectado, ligado no canal Semente Viva, o canal onde Jesus é o semeador, a semente é a sua palavra e os frutos dessa semente quem colhe é você para a sua edificação. Antes de tudo, orar, acima de tudo, o amor e a obediência. Eu quero orar neste momento por nós, por você, por tudo aquilo que Deus tem para fazer em nós. Senhor Deus, querido Pai, Tu és o Supremo Deus e governa sobre todos nós. Aqui eu estou mais uma vez, Senhor, neste canal, apresentando, Pai querido, a vida de Jesus para a vida dessa pessoa neste momento que está comigo aqui. Peço que as bênçãos do alto sejam derramadas sobre a vida dela e que ela cada vez mais, Senhor, venha se dispor em estar diante de Ti, agradecendo, louvando, colocando a vida dela, Senhor, nas Tuas mãos, para que o Senhor venha cuidar, somente como o Senhor sabe. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito neste dia, por tudo que o Senhor tem ainda por fazer. Ó meu Pai, eu entrego a vida da minha família, a minha casa nas Tuas mãos. Peço para que o Senhor do céu, Pai querido, coloque as Tuas mãos sobre nós e nos proteja, nos livra de todo mal, nos guia a Ti, ó Pai. Não permita, Senhor, que os nossos caminhos venham ser caminhos tortuosos, mas que o Senhor venha nos colocar em caminhos aplainados. Ó meu Pai, nos faça beber dos Teus rios, rios de água viva, Pai querido, que no qual sacia a nossa sede espiritual. Pai, com glória, com graça, com favor, eu peço para que o Senhor venha suprir as nossas necessidades, que as enfermidades venham ser curadas e que haja um mover do Senhor sobre nós, sobre a vida desta família. Cuida da nossa casa, cuida dos nossos empreendimentos, cuida da nossa saúde e nos livra de todo mal. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Mais uma vez quero desejar a graça e o favor de Deus sobre a sua vida. Eu quero fazer uma reflexão antes da oração. Praticamente não é bem uma reflexão, é um testemunho, é um repartir do Senhor, sabe? É um repartir daquilo que Deus trouxe para mim nesse dia, hoje, no dia de hoje. Eu tive um sonho essa madrugada. E esse sonho foi muito maravilhoso. Foi muito maravilhoso, amados. Foi um sonho assim extraordinário. Eu acordei muito feliz com este sonho. Eu sonhava que eu estava subindo a um monte. Isso mesmo. Eu estava subindo a um monte e esse monte, na medida que eu ia subindo, esse monte descia águas, descia feixes de água na esquerda, na direita, pela frente. E na medida que essas águas iam descendo, eu queria subir cada vez mais para saber da onde estavam saindo essas águas. E eu subia, sabe, numa felicidade, numa euforia. E na medida que eu ia subindo, eu encontrava buracos no chão. E eu olhava para aqueles buracos pequenos e saía
aqueles volumes de água assim, e eu batia as mãos tentando cavar, e na medida que eu cavava a água, ela dava uma pressão, não pressão para cima, mas aquela pressão assim, como se estivesse borbulhando, e saía mais águas. E eu olhava para os lados, via vários buracos, e desses buracos iam saindo água, sabe? E eu ficava feliz com aquilo, e eu ia subindo, e quanto mais eu subia, mais água eu encontrava. E de repente, o sonho acabou. Mas nesse sonho estava uma pessoa comigo, eu não me lembro, era uma pessoa muito chegada a mim, eu não lembro quem era. E daí o sonho acabou. E eu acordei um pouco assustado, mas feliz. Sabe quando você acorda assim, assustado? E aí daqui a pouco você começa a sorrir com aquilo que você sonhou. Foi isso que aconteceu comigo, a hora que eu acordei, já pela manhã. E eu começava a perguntar para Deus que sonho era aquele, pedindo para que Deus me revelasse esse sonho. E durante o dia, Deus foi revelando, foi falando comigo, sabe, acerca desse sonho, a revelação desse sonho. E eu estou aqui para repartir com você, que eu tenho certeza que esse sonho não foi somente para mim. Esse sonho também está sendo revelado a você. Você vai entender a revelação desse sonho. Eu buscando na palavra de Deus a revelação desse sonho, eu pude entender que Deus estava falando comigo nesse sonho, que era para que eu ficasse tranquilo, que era para que eu pudesse depositar a minha vida nele. E eu perguntava: por que, Senhor, eu estou num lugar tão alto assim como no monte? E Deus falava comigo: você está em lugares altos, fica aqui, não saia daqui, porque você está num lugar tranquilo, lugar alto, você está no lugar alto. E eu fui pesquisar na Bíblia, realmente, de fato, a Bíblia vai dizer que o Senhor já nos colocou nos lugares altos em Cristo Jesus. Lugar alto é um lugar de proteção, é um lugar de segurança, é um lugar de firmeza, aonde Deus está com você. E aí eu perguntava: que águas, Senhor, são essas? Tanta água saindo. E Deus foi falar comigo que essas águas representavam o Espírito Santo. Mas, Senhor, o Espírito Santo, tanta água, o Espírito Santo, ele também consola, ele também traz firmeza. Então essas águas, eu pude entender que elas estavam me dando firmeza. Essas águas, pela quantidade que estava saindo, essas águas representavam também para mim suprimento. Isso mesmo, essas águas, ela representava para mim suprimento. Deus suprindo a minha necessidade. Quando você está com sede, você não bebe água. Isso mesmo, você não bebe água. Então, você está sendo suprido. Você está suprindo o seu corpo físico, matando a sede. E foi isso que Deus estava falando comigo na medida em que eu sonhava. Sabe? E aí, Deus ainda foi continuando falando comigo na sua palavra, e me veio a palavra suprimento de necessidade. Deus, ele quis dizer para mim que ele está me suprindo a minha vida, suprindo a minha casa, suprindo a minha família. E esse sonho, Deus está mandando eu trazer esse sonho para você também. Deus, ele quer suprir você. Ele está suprindo você. E você precisa
se sentir assentado nos lugares celestiais. A Bíblia fala que nós já estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É um lugar de descanso, é um lugar de guarida e proteção. Então eu pude entender que eu estando assentado nos lugares altos em Cristo Jesus, eu estou sendo suprido, eu estou sendo abastecido, eu estou me alimentando. O Senhor está me tirando do caos, o Senhor está me tirando da miséria, bem como Deus está te tirando da miséria, Ele está te tirando do caos. Se sinta seguro, se sinta segura diante de Deus. E eu começava a lembrar muito mais ainda na medida em que eu meditava. A Bíblia vai dizer que o nosso Deus, Ele é o Jeová Jireh, é o Deus que provê, é o Deus da provisão. Ali naquele monte, aonde eu estava, no meio daquelas águas, eu pude sentir Deus provendo na minha vida, através daquelas águas. E é isso que Deus está mandando dizer para você hoje. Isso que eu estou contando não é história. Isso aqui não é um conto. Isso é um sonho que Deus trouxe para mim nessa madrugada. E esse sonho foi revelado para mim. E eu reparto com você. Não quero ser egoísta. Eu reparto com você. Porque o que Deus tem para mim, Ele também tem para você. Se Deus está pronto a me suprir a minha vida, esse mesmo Deus, Ele está pronto a suprir você também, porque o nosso Deus não é egoísta, Ele não é individualista. Esse Deus, Ele supre quem Ele quer, Ele abastece quem Ele quer, Ele sustenta quem Ele quer, e Ele quer sustentar e suprir você, bem como eu também. Olha o que Deus foi me falando em sua palavra. Quando eu fui tendo a revelação desse sonho, mediante a esse ponto crucial, que é o suprimento, que Deus supre, sabe? Eu lembrava de Abraão, quando levava Isaque para ser sacrificado. Lá no monte você conhece a história. Quando Abraão estava pronto a sacrificar Isaque, apareceu uma voz e disse para Abraão: basta. E Abraão não sacrificou teu filho. Ali, naquele monte Moriá, aquele lugar, Abraão disse: Deus proverá. E desde aquele dia, aquele monte se chamou Deus proverá, Jeová Jireh. Eu vim discorrendo, pegando um pouco a história de Elias. Elias estava à beira de um rio ali, no seu momento de solidão, e Elias estava sendo alimentado por corvos. São aves de rapina, e essas aves, elas se alimentam de carne, e essas aves levavam carne para Elias. Ali Deus estava provendo para Elias não passar fome. Logo em seguida, Elias, ele é recebido na casa de uma mulher, de uma viúva que era de Sarepta. Elias foi acolhido por esta viúva, e aquela viúva só tinha farinha para fazer um bocado de pão, e o seu filho estava doente. E aquela viúva, com fé, fez um bocado de pão com aquela única farinha que ela tinha e deu a Elias. E Elias foi alimentado, foi suprido
por esta viúva. E logo em seguida, Elias orou e Deus multiplicou a botija, a vasilha daquela viúva. E logo em seguida seu filho morreu. E Elias pega o filho dessa viúva e ora ao Pai, a Deus, e o menino volta à vida. Então ali houve um suprimento, ali houve um cuidado de Deus, sabe? Vindo para os evangelhos, eu percebo também que quando Jesus estava caminhando com os seus discípulos, pregando o evangelho, havia os discípulos e uma multidão seguia Jesus. Num dado momento, a multidão estava com fome, juntamente com os seus discípulos. E me aparece um discípulo e apresenta a Jesus 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus, pegando aqueles pães, aqueles peixes, levantando ao céu, ele ora e há uma multiplicação. Ali houve a manifestação do Jeová Jireh, o Deus da provisão. E eu quero dizer para você, mediante a esse instante, a esse exato momento, com fé, tenha fé que Deus, Ele está suprindo, Ele está provendo na sua vida, na sua casa. Não vai faltar a partir de hoje. Deus vai mandar provisão, Deus vai mandar provisão, porque Ele é o Jeová Jireh, o Deus que provê, o Deus da provisão. É o mesmo Deus que proveu lá junto de Abraão, é o mesmo Deus que proveu para Elias à beira do rio, é o mesmo Deus que proveu para a viúva de Sarepta, é o mesmo Deus que proveu para os discípulos, e a multidão, diz a palavra, que sobejou de tanto que o nosso Deus é o Deus de abastança, que provê para todos. Deus não proveu somente para os discípulos, Deus proveu para uma multidão. Olha o que eu disse aqui. É por isso que eu disse que esse sonho, já com a revelação, não veio somente para mim, ele veio para você. Assim como Deus quer suprir a minha vida, a minha necessidade, Ele quer suprir a sua também. Em nome de Jesus. Tudo isso me faz apontar também, Deus trazendo para mim, Filipenses capítulo 4, versículo 19. Eu lembrava de Filipenses capítulo 4, o Espírito Santo me fez lembrar de Filipenses capítulo 4, versículo 19, aonde o apóstolo Paulo, ele vai dizer que o meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por que que o apóstolo Paulo estava falando isso? Porque o apóstolo Paulo, no momento em que ele estava na prisão, logo depois que ele saiu, ele foi suprido por pessoas daquela cidade. É Filipenses. Paulo estava em Filipo e ali os irmãos, as pessoas supria Paulo, e Paulo não tinha nada para retribuir, ou seja, para dar em troca por aquilo que ele estava recebendo. E aí Paulo, no versículo 19, ele vai profetizar. É um versículo profético, porque Paulo não tinha nada para oferecer àquelas pessoas que no qual estavam suprindo Paulo. Ali, o Jeová Jireh estava suprindo Paulo através dos irmãos, através das pessoas. E aí Paulo, ele profetiza para as pessoas
que estavam suprindo Paulo. E Paulo falava dessa maneira que eu acabei de dizer no versículo 19. Tanto que Paulo vai dizer: o meu Deus, o Deus de Paulo, o meu Deus, segundo a sua riqueza, vai suprir vocês. Ou seja, o meu Deus, que é o Jeová Jireh, vai prover na vida de vocês. E é o que Deus está mandando eu dizer para você nesse exato momento. É fé que nós precisamos ter. O meu Deus, segundo a sua riqueza, Ele vai suprir não só uma, mas todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Tome posse dessa mensagem, tome posse dessa experiência que Deus mandou eu trazer para você aqui, eu repartindo com você. Esse sonho é profético, essa palavra é profética e a oração que nós vamos fazer também aqui é profética. Deus pede para que você venha tomar posse desta oração, desse momento. Ele vai te suprir, Ele não vai deixar te faltar nada. Não pense você que tudo acabou. Não pense você que já não tem mais nada. Aquela viúva não tinha mais nada. Ela só tinha, diz a palavra, um bocado de farinha para fazer um pão. E ela fez aquele pão. Ao invés de alimentar ela e o seu filho que já estava para morrer, ela alimentou Elias, um profeta, um homem de Deus. Uma conexão enviada do céu para aquela casa. E Elias comeu aquele pão. E imediatamente, em sua oração, Elias profetizou sobre a vasilha daquela mulher que já não tinha mais nada. E o filho dela estava para morrer e ele morreu. Elias foi usado por Deus para dois fins ali. Elias foi usado por Deus para abastecer a vasilha daquela viúva e ainda ressuscitar o filho dela. Então Deus quando faz, Deus quando supre, Ele supre por completo. Ele supriu a necessidade básica daquela viúva e supriu o estado emocional daquela viúva, ressuscitando o filho dela. Deus, quando faz a sua obra, Ele faz por completo. Ele abastece por completo. Ele faz sobejar, como Jesus fez ali diante da multidão e dos discípulos. Deus está mandando dizer para nós: não se preocupe, você está assentado nos lugares celestiais, nos lugares altos, e é nos lugares altos que eu trabalho, é nos lugares altos que eu faço prosperar, é nos lugares altos que eu entro com provisão, é nos lugares altos que eu faço com que os meus servos e servas fiquem tranquilos, em paz, em segurança, porque rios de água vivas eu vou fazer jorrar. Amém? Você dá glória a Deus? Eu quero orar por nós neste momento, profeticamente, sabe? Entregando nas mãos de Deus essa palavra profética. Ele vai suprir você, Ele vai nos suprir. Basta que nós estejamos nele, nos lugares altos, nele, em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar então. Meu Deus e meu Pai, aqui mais uma vez eu estou, meu Senhor, entregando nas tuas mãos a minha vida, a minha casa, e colocando diante de ti também, nas tuas mãos, a vida dessa pessoa que está comigo aqui nesta oração. A minha oração, Senhor, ela é específica, direcionada, direta,
pedindo para que o Senhor venha suprir as nossas necessidades do dia a dia. Eu peço, ó Pai, o suprimento que vem do céu para a vida desta pessoa neste momento. Ah, meu Pai, diante da minha oração aqui, eu lembro também, meu Pai, de que quando o povo foi liberto de Faraó, o povo caminhou no deserto e lá no deserto o Senhor se apresentou como o Jeová Jirê, o Deus da provisão. O Senhor mandou o maná do céu para alimentar o povo. Depois o Senhor mandou carne em forma de codornices para alimentar o povo. Pai querido, tu apresentastes como Jeová Jirê em vários episódios na Bíblia. E não é diferente, e não vai ser diferente conosco, meu Pai. Não vai ser diferente na vida desta pessoa, na casa dela, porque o Senhor mesmo disse que o Senhor é o Deus de ontem, de hoje e será eternamente. Que o Senhor está nos quatro cantos da terra. Pai querido, que o Senhor está olhando para nós, olhando as nossas necessidades, olhando por aquilo que estamos passando. Ó, meu Pai, abastece o nosso celeiro, abastece a nossa casa. Não só estamos pedindo, Pai querido, por suprimento, Pai querido, básico, material, físico, mas estamos pedindo também, ó Pai, abastece a nossa alma, alimenta o nosso espírito. Tu és o Jeová que provê, Pai querido, que o Espírito Santo entra dentro de nós e venha fazer morada. Isto é uma forma de suprimento, isso é uma forma de abastecimento espiritual. Estamos precisando também, meu Pai. Então, Senhor, meu Deus, não deixa de suprir, não. Supre-nos, ó Pai, nos alimenta com a sua presença, nos alimenta com o Espírito Santo, nos alimenta com a sua paz, com o seu poder, nos alimenta com a sua palavra. Mas, meu Pai, a minha oração é para que o Senhor venha de fato suprir todas as nossas necessidades. Se tem alguém aqui, Senhor, precisando de ser suprido em uma cura no físico, bem como aquela viúva de Sarepta recebeu o seu filho de volta à vida pela oração do profeta Elias. Pai querido, se há alguém aqui precisando de uma cura no físico, é uma forma de suprimento, ó Pai. É um suprimento na carne, no físico, nos órgãos. Então, meu Deus, prova para nós que o Senhor é o Deus que cura, que o Senhor também é o Jeová Rafá, é o Deus que cura, Senhor. Ali naquela casa daquela viúva, o Senhor foi o Jeová Jirê e o Jeová Rafá ao mesmo tempo. Então eu peço para que o Senhor venha ser também, ó Pai, ao mesmo tempo, o Jeová Rafá e o Jeová Jirê em nós. Pai querido, nós não temos dúvida nenhuma de que o Senhor, Pai querido, está presente. Nós não temos dúvida nenhuma de que o Senhor existe e está conosco em todos os momentos. Pois o apóstolo Paulo já declarou, e eu repito aqui mais uma vez, que o nosso Deus, o meu Deus, segundo a sua riqueza, vai nos suprir, vai nos alimentar, vai nos guardar. É debaixo destas palavras que eu declaro, meu Deus, que o Senhor é o nosso pastor e nada nos tem faltado. Muito obrigado, meu Deus. Eu te agradeço por este momento
aqui neste canal Semente Viva. Em nome de Jesus, aqui o Senhor está presente. Eu declaro que a vitória já foi alcançada por esta pessoa através desta oração. O Senhor já está suprindo ela. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu tenho aqui declarado o Salmo 46. Eu vou declarar o Salmo 46, que é uma parte, do Salmo 46. E eu quero finalizar com o Salmo 23. O Salmo 23, ele promove, o suprimento, pois ele já começa falando que o Senhor é o nosso pastor e nada nos tem faltado. Eu quero, antes de recitar, declarar esses 2 salmos, eu peço para que você se inscreva neste canal se você não é inscrito ou inscrita. E se você já é inscrito, dê um like aqui, compartilha esta oração com mais pessoas. Eu tenho certeza que você está sendo edificado com esta oração e você vai estar semeando na vida de outras pessoas, compartilhando com elas. Amém? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temerei, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para os meios dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalam com a sua braveza, há um rio cujo as correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus a ajudará ao romper do amanhã. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Agora eu quero declarar aqui o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice se transborda. Certamente que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos e longos dias. Entenda bem, hoje é o dia em que Deus está começando a suprir todas as vossas necessidades. Filipenses 4:19. Belíssima palavra e oração. Deus possa assim te abençoar para todo sempre. A minha saudação é Yevareha Erra Adonai Veish Mereha. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém e amém.